Oi, gente. Vamos fazer a revisão que a gente começou a fazer hoje, tá? Então, para que a gente inicie oração subordinada substantivo, vamos fazer uma revisão rápida do assunto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho a análise sintática. O porquê que é importante você dominar a análise sintática? Porque a oração coordenada, a oração subordinada, é aquela que vai cumprir uma função sintática para a oração principal. Então, você tem que lembrar quais são essas funções sintáticas. Então, olha lá, vamos lembrar primeiro, vamos revisar primeiro. Eu tenho lá, quais são os termos da sintaxe? Sujeito e predicado são os termos essenciais. Depois temos termos integrantes da oração, que é o complemento nominal e o complemento verbal. O complemento nominal vai ser o objeto, o verbal vai ser o objeto direto e o objeto indireto. Gente, não esquece, é o complemento verbal. É o verbo que necessita de complemento. Eu tenho o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito, não é? Que são onde tem os verbos de ligação. E tem o agente da passiva, tem o termo acessório da oração, que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Esses termos da sintaxe aqui, ó, que quando faltarem para a oração principal, eles vão cumprir essa função. Então, se estiver faltando o sujeito da oração principal, você vai ter o quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, essa outra oração vai cumprir a função de sujeito. A oração que cumprir a função de objeto direto, que está faltando na oração principal, vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quando estiver faltando o objeto indireto na oração principal, você vai ter o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Cumpre a função de objeto indireto. Quando estiver faltando predicativo, tanto um quanto o outro, você também vai ter oração subordinada, substantiva, predicativa. Quando estiver faltando aposto, você vai ter oração subordinada, substantiva, apositiva. Quando estiver faltando adjunto adnominal, você tem aí outro tipo de oração. Você tem oração subordinada adjetiva. Quando estiver faltando o adjunto adverbial, você tem oração subordinada adverbial. Tá? Então, você tem 3 tipos de oração subordinada. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada substantiva. Não pode esquecer, essas orações subordinadas, elas aparecem cumprindo a função de um termo da sintaxe que está faltando na oração principal. Vamos lembrar, então. Oração é quando tem um verbo só. Olha aqui, ó, está alegre. Eu tenho aqui um período simples. Então, eu tenho aqui um sujeito, eu tenho aqui um predicado, eu tenho aqui um tipo de verbo, eu tenho aqui o tipo de complemento ou de predicativo. Então, o menino está alegre. Olha aqui o sujeito. O menino. Aqui é o adjunto, ó. Adjunto adnominal. Está junto do menino. Está alegre. É um predicado nominal. Por que predicado nominal? Tem um verbo de ligação aqui, ó. Está. Você tem que diferenciar bem esse verbo, quando é verbo de ligação e quando não é. Alegre é predicativo do sujeito. Então, aqui a oração está completa, tá vendo? O menino está alegre. Tá? Então, você tem aqui, ó, está completo, né? Se a gente pudesse mudar aqui, o menino está, aqui não tem como a gente transformar esse alegre aqui numa oração subordinada, não é? Transformar isso aqui num verbo. A galinha enche o papo. Tá vendo aqui, gente? Enche é um verbo de ação. Esse verbo é diferente do anterior lá. Aqui, ó, não tem nenhum adjetivo, ó. Não tem nenhum predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado verbal.
Eu venho aqui e vejo, quem enche algo, enche o quê? O papo, né? O papo. Então, aqui, ó, é objeto direto, não é? Objeto direto do verbo encher, tá? Predicado verbal. Oração, aqui eu tenho outro tipo de predicado, porque agora eu tenho um predicativo do sujeito aqui, ó, cansado. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Esse cansado, ele é predicativo do sujeito, tá? Se fosse assim, ó, José chegou, aí já iria a oração, a coordenada, né? Termos ligados ao verbo. Então, quais são os termos ligados ao verbo? São os complementos. Então, olha só, prefiro. Prefiro é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem os dois complementos. Porque quem prefere, prefere algo. O quê? Natação. A futebol. Né? Objeto indireto, porque eu tenho aqui uma preposição. Verbo transitivo direto. A minha mãe preparou. Quem prepara, prepara algo. Prepara o quê? Coisas deliciosas. Então, aqui tem um período completo, ó. Quando você for estudar a oração subordinada, vai faltar alguma coisa nessa oração aqui, ó. Minha mãe preparou. Seria uma oração principal. Pode ser que falte alguma coisa nela. Se faltar alguma coisa nela, o que vier depois é oração subordinada. Pode ser oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial, cada uma com a função. Verbo transitivo direto, ó. O vendedor fez. Quem faz, faz algo. Faz o quê? Ótimos negócios. Objeto direto aqui, ó. Verbo transitivo indireto, precisa de preposição, ó. Eu gosto. Quem gosta, gosta de natação. Se eu tenho preposição, o meu objeto é indireto, porque tem preposição aqui. E o meu verbo é verbo transitivo indireto, porque ele tem uma preposição aqui. O verbo transitivo indireto, assisto a todos os campeonatos. Quem assiste, assiste a algo. Esse a aqui, ó, é uma preposição. Vamos ver qual a diferença agora do complemento nominal para o adjunto adnominal. Por que é importante? Quando é adjunto adnominal, quando a oração subordinada cumpre a função de adjunto adnominal, ela é oração subordinada adjetiva. Quando ela cumpre a função de complemento nominal, ela é oração subordinada substantiva. Então, elas são diferentes. Adjunto adnominal, quando falta e você coloca uma outra oração, ela cumpre a função de adjunto adnominal, oração subordinada adjetiva. Quando ela cumpre a função de complemento nominal, ela é substantiva, completiva nominal. Como é que eu faço? O complemento nominal aparece só junto de um nome, junto de um adjetivo, junto de um, né? Ele só aparece junto de um nome ou de um adjetivo, tá? Então aqui, ó, é o nome, a captura, a rebelião, são dois nomes. O complemento nominal só aparece junto com preposição. Ó, a preposição aqui, ó. O adjunto de nominal pode aparecer sem preposição, tá? Então, o complemento nominal aparece com preposição. Joia. Então, pode ser tanto complemento nominal quanto adjunto de nominal. Para ser complemento nominal, esse nome aqui, ó, esse substantivo tem que ser abstrato. Os dois são abstratos, ó. A captura e a rebelião. Os dois são abstratos. Então, os dois podem ter complemento nominal. Os dois têm preposição. Os dois têm preposição. Só que o complemento nominal, ele muda a questão da semântica da oração. Qual dessas orações perderia mais o sentido se fosse o complemento nominal? Ó? A captura foi efetuada. A captura foi efetuada. A rebelião dos presos foi assunto principal. Então, olha só, gente. Qual dessas aqui você retirando
ia ficar mais difícil o entendimento da oração. Então, aí o complemento, aquela que retira, né? Aqui, ó, as duas são complementos nominais, né? A rebelião dos presos foi assunto principal. A rebelião foi assunto principal. Eu preciso do complemento, né, dos presos, né? A captura do miliante foi efetuada, não é? Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só, a captura do miliante foi efetuada. Capturar o humilhante, objeto direto, ó. Tá? A captura do humilhante, o objeto direto. A rebelião dos presos é sujeito. Os presos se rebelaram, então faz parte do sujeito. Olha aqui, adjunta de nominal. Mona Lisa sorriu. Não é? Mona Lisa sorriu. É o agente. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Alguém se enraiveceu com o namorado, é paciente. Não é? Tá? Então, a gente paciente, a gente tá paciente. Depois eu vou fazer uma aula só de complemento, tá bom? E adjunta de nominal. Olha lá, o complemento nominal. Eu tenho medo de avião. Olha aqui, ó. Medo não é um substantivo abstrato? É, substantivo abstrato. Então, de avião é complemento nominal. Tá? Eu tenho medo de filme de vampiro. Filme é concreto. Então, de vampiro é adjunto adnominal. Eu morro de medo de tubarão em piscina. Tá? Eu morro de medo de tubarão em piscina. É outra coisa aqui, ó. Liga-se a um nome, né? Um substantivo e um advérbio, são complementos nominais, né? Eles ligam a substantivo ou advérbio, tá? Tem que ter preposição. E o complemento nominal é o alvo, o afetado, o paciente, né? Tá? Olha aqui, ó. As construções antigas desabaram. Essas construções aqui, ó, é substantivo concreto ou abstrato? Se for concreto, esses antigas aqui, ó, é adjunto adnominal. E não tem aqui, ó, preposição. Então, é o quê? É adjunto adnominal, tá vendo? Adjunto adnominal. Não tem preposição. E construções aqui, ó, é um substantivo abstrato. Não, é um substantivo concreto, desculpa. As construções antigas desabaram. Construções aqui, ó, é um substantivo concreto. Não tem preposição aqui. Então, antigas é um adjunto adnominal. Isso aqui é a voz da agente da passiva, né, gente? Vamos fazer uma aula só sobre isso aqui, ó. O agente da passiva é aqui, ó, o sujeito se transforma em agente da passiva quando você modifica a voz do verbo. Tá? Então, quando você muda a voz do verbo, transforma essa voz do verbo da ativa para a passiva, você cria o agente da passiva, tá bom? A menina parecia uma bonequinha. O retrato ficava preso num cartão duro. Aqui é predicativo e predicativo. Depois do verbo, ó. O retrato virou brinquedo, né? Então, o retrato virou brinquedo, predicativo, esse verbo de ligação. Eu preciso ter um verbo de ligação para ter predicativo. A menina continua deslumbrada, predicativo. Eu tenho um verbo de ligação aqui, ó. Todos os retratos estavam envelhecidos. Ó, o verbo de ligação, ó, a qualidade aqui, ó, predicativo. A casa permaneceu fechada, predicativo. Predicativo do objeto. Chamei João de covarde. Então, de covarde é a qualidade do João. E João é o meu objeto direto do verbo chamar. Predicativo do objeto ou adjunta de nominal? Qual das duas? Ó, encontrei um livro rasgado. Né? Atributo novo, predicativo do objeto, o livro rasgado. O livro de português estava sobre a mesa. Aqui é adjunto, é a qualidade do livro. Acompanhando o livro, ó.
O livro de português estava sobre a mesa. É a adjunta de nominal, está acompanhando. E outra coisa, ele faz parte do sujeito. Ó. Quem estava sobre a mesa? O livro de português. Então, ele é adjunto porque estava junto do sujeito, e é adnominal porque está junto do nome. Então, é duas vezes adjunto. Ó. AD significa junto. Ó. AD, junto, junto de novo. AD é junto. Junto de quê? Do nome. E ele está junto porque ele já é parte do sujeito. Ele está junto do sujeito. Adjunto adverbial modificador. Então, olha só, eles se respeitam. Aqui aparece o quê? Aqui vai aparecer oração subordinada adverbial, quando ela cumprir essa função aqui, ó. Então, eles se respeitam admiravelmente. É uma adjunta adverbial. Tá modificando o respeito, tá? O time, vamos ver essa aqui, ó. O seu projeto é bem interessante. Interessante aqui, ó, é adjetivo. Adjunto adverbial é o bem aqui, ó, tá modificando interessante. O time jogou mal demais, né? Adjunto adverbial mais e demais também adjunto adverbial, porque um advérbio também modifica o próprio advérbio. Tá. Aqui, ó, é um hino, depois a gente vê. A questão do aposto a gente vai separar para uma aula só de aposto, tá? Então eu vou encerrar por aqui, que aí a gente vai ver só aposto e vocativo, né? Para ter uma aula só de aposto e vocativo. Então, gente, até essa aula, até mais. Fiquem bem e se cuidem, tá bom? Eu vou colocar agora um exercício para vocês realizarem.